Gênesis capítulo 9, versículo 8 a 15, é um texto que vai aparecer na primeira leitura deste primeiro domingo da quaresma que nós estamos celebrando. Provavelmente alguns detalhes muito pertinentes desse texto passaram batido por vários pregadores. Por isso eu quero fazer uma reflexão teológica bonita e pertinente a partir desse texto com todos vocês. Em primeiro lugar, a origem desse texto, né? Ou seja, se trata de um texto escrito pela escola sacerdotal, foram sacerdotes no exílio da Babilônia que escreveram esse texto. Eles tiveram contato com relatos de dilúvio babilônicos, inclusive tem relatos que são muito parecidos com este daí, ou seja, de uma arca, de botar os animais em duplas dentro da arca, etc, etc. Só que não se trata simplesmente de uma cópia. Os sacerdotes exilados, ao elaborarem o seu relato do dilúvio, inspirados nesses relatos de dilúvio lá da Babilônia, eles colocam a fé de Israel nesse texto. O grande diferencial entre os relatos babilônicos e esse relato é que, inclusive aparece nesse texto, que é o final do relato do dilúvio, vai dizer que Deus promete que não haverá mais dilúvio sobre a terra. Ou seja, se houver alguma destruição da humanidade ou dos animais, não será por conta de Deus, mas será responsabilidade única e exclusiva do próprio ser humano, do próprio ser humano. O que chama a atenção nesse texto aqui, que eu quero evidenciar para vocês, é o seguinte. Em primeiro lugar, ele se trata do final do relato do dilúvio escrito, elaborado por esses sacerdotes. Então, veja só, do ponto de vista da narrativa, não existe mais humanidade, só existe Noé e os seus filhos, que são toda a humanidade existente. Noé é um personagem antes de Abraão, ou seja, então na narrativa, um personagem que simboliza toda a humanidade. Abraão vai ser o pai do povo de Israel, né? Então, Noé simboliza aqui, com seus filhos, todos os povos, toda a humanidade que existe. Dentro da arca estão os animais, que foram salvos também, né? Então, todos os animais simbolizam a criação, a criação. O texto vai dizer que Deus estabelece um pacto, uma aliança, um contrato com Noé e seus filhos e com todos os seres vivos que estão na arca. Aqui que está o detalhe. A gente pensa muitas vezes que a aliança, o pacto de Deus, né, o compromisso de Deus proteger e salvaguardar a vida, é só com o ser humano, é de salvar só o ser humano. Não. O texto deixa bem claro, os animais também entram nesta aliança divina, fazem parte dessa aliança divina. Deus faz uma aliança com todos os seres vivos. Muito embora Deus, no texto, autorize Noé comer alguns desses animais, a comer destes animais, mas o texto deixa bem claro que com esses animais, com toda a criação, Deus também faz uma aliança. Isso para nos ensinar que não é somente o ser humano que, ao fim da história, haverá de participar da glória de Deus, mas toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, haverá de entrar na eternidade de Deus. E isso muitas vezes as pessoas esquecem disso. É muito normal quando, por exemplo, padres, teólogos, ou até mesmo o Santo Padre, o Papa Francisco, que escreveu uma carta encíclica todinha sobre esse tema, que é a Laudato Si, ou seja, o cuidado com a casa comum com o meio ambiente, pessoas criticarem falando que ecologia, cuidado com o meio ambiente, que tudo isso é ideologia que está entrando dentro da igreja, que isso aí não tem nada a ver com a fé católica. Pois muito bem, eles estão redondamente enganados. Estão redondamente enganados, pois já faz parte da fé bíblica uma aliança de Deus com toda a criação, a humanidade e todos os seres vivos que existem, né? Depois, lá em Romanos, Paulo vai dizer que toda a criação geme em dores de parto, aguardando a libertação, a ressurreição dos filhos de Deus. Por quê? Porque toda a criação foi submetida ao pecado por culpa do ser humano. Quando o ser humano se vê livre do pecado e entrar na glória de Deus, toda a criação entra na glória de Deus junto com o ser humano. Junto com o ser humano. Né? De tal maneira que lá no final da Bíblia, lá no livro do Apocalipse, se vai falar que vai haver um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra foram enfeiados por causa do pecado do ser humano, ou seja, Deus vai voltar a toda a criação a ter aquela beleza original do Gênesis, né? Ou seja, o livro do Gênesis, Adão e Eva, é uma metáfora para falar da plena comunhão de Deus com o ser humano, com a natureza e com o próximo que existia antes de tudo e que foi perdido por causa do pecado. No fim, tudo isso voltará àquele estado original, seja na eternidade de Deus.
na eternidade de Deus, na glória do céu. Tudo haverá de voltar a viver em paz e ser plenamente reconciliado quando entrar na eternidade de Deus, né? Então é muito interessante isso, porque esse texto nos chama a atenção, portanto, para o cuidado do meio ambiente e o respeito para com o meio ambiente, né? Agredir o meio ambiente é agredir o próprio ser humano. É agredir o próprio ser humano. Isso também é bíblico. Por exemplo, Gênesis não vai dizer que o ser humano é feito do pó da terra e quando ele morre não volta para o pó da terra? Pois é, o ser humano é terra que anda, que pensa, que fala, que reza, é terra que é responsável por cuidar da própria terra, é criação que é responsável por cuidar da própria criação, né? E quando ele se esquece disso, pensando que ele é algo distinto da criação, então ele faz o que faz, ele agride o meio ambiente, destrói a casa comum, sem perceber que ele está destruindo a si mesmo, ele está agredindo a si mesmo. E que a casa comum que ele foi chamado a ser cuidador, ele está tendo uma postura de ser destruidor, né? Então é muito interessante esse texto. E por fim, um outro detalhe aqui em Gênesis capítulo 9, 8, 15, né? O sinal da aliança é o arco, né? O texto bíblico fala arco, e todo mundo imagina que se trata do arco-íris, né? E é interessante, na antiguidade se tinha o arco e flecha era uma arma de guerra. E quando você olha o arco-íris, o arco não está voltado contra o ser humano, mas está voltado para o céu. Então é como se o texto dissesse assim, que a arma de Deus não está voltada contra o ser humano, mas está voltada nem contra o ser humano e nem contra a criação, mas ele está em paz, ou seja, está voltado contra si mesmo. Numa leitura cristã, numa perspectiva cristã, na cruz a gente percebe esse mistério, ou seja, se o ser humano, por conta de ser pecador, desobediente a Deus, merecia a morte, Deus voltou as armas contra si mesmo, experimentando do seu próprio filho a consequência da morte, a consequência do pecado, e destruindo em Cristo na cruz a morte e o pecado para que todos nós tenhamos vida e ressurreição. Então é um texto muito lindo, um texto muito bacana, então que mostra que Deus fez uma aliança com toda a humanidade. Então aqui, ó, Noé representa toda a humanidade, seja que humanidade for, né? Seja de que religião for, porque aqui ainda não existe judaísmo, aqui não existe cristianismo ainda no texto, né? Então é muito interessante isso. Ou seja, a aliança e a relação de paz com Deus é com todo ser humano. Então aprendamos também a viver em paz com todo ser humano e aprendamos também a viver em paz com toda a criação, pois tudo que foi criado, ser humano e natureza, são chamados a um dia experimentar a glória de Deus, a glória eterna de Deus no céu.